Hoje vamos falar de um tema que pode surpreender: higiene íntima feminina. Um assunto aparentemente simples, mas que requer conhecimento para evitar infecções e promover o bem-estar da mulher. Entretanto, em geral, por tabu, vergonha ou falta de conhecimento, a higiene íntima não é ensinada nem aprendida. Por isso, acompanhe uma série de informações e orientações que são resultado de estudo de especialistas. Em todo o mundo não existe nada relativo a isso, quer em nenhum tratado de ginecologia e obstetrícia ou recomendação por qualquer sociedade. Existem artigos isolados. Em 2007, a sociedade, na Europa, os pediatras, conjuntamente com os dermatologistas, fizeram uma orientação dos cuidados da higiene, né, tipo higiene da área genital nas crianças, mas não tem nada em relação aos adultos. Isso fez com que a Febrasgo, convidando alguns dermatologistas, nos ajudassem a fazer um guia de orientação, que é o primeiro no mundo a ser feito. O Guia Prático de Condutas sobre Higiene Genital Feminina foi lançado pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia para orientar profissionais da área médica e de saúde e a população. O objetivo, segundo os especialistas, é o de auxiliar a mulher, em todas as fases da vida, a cuidar de si para que se sinta segura e confortável. Então, acho que o ginecologista deve partir do pressuposto de que boa parte das pessoas não sabe sobre isso. Ele não deve passar o sarrafo muito alto, achando que todo mundo já sabe aquilo e que ele vai chover no molhado. Deve abrir espaço para conversar sobre esse assunto. Eu acho que foi mesmo vendo as atitudes da minha mãe. Eu aprendi muita coisa com a minha mãe, porque minha mãe ela não tinha essa conscientização na época. Não, ela sabia, ela fazia a higienização dela, tudo, mas nunca chegou para mim e falou: Deise, você tem que higienizar desse jeito, dessa forma. Falar sobre os órgãos sexuais, dúvidas referentes à higiene, produtos de higiene adequados, distúrbios e odores nas partes íntimas, nem sempre é uma tarefa fácil, natural. As mulheres, na maioria, ainda ficam envergonhadas para discutir este assunto. E não raras vezes podem estar errando em determinados procedimentos por não saber ao certo como fazê-los. A gente vê, por incrível que pareça, nós estamos aí na era da modernidade, tudo muito moderno, a facilidade de comunicação é enorme, a gente vê eventualmente mulheres já de uma certa idade que nunca olharam para os seus órgãos genitais, têm vergonha de se olhar, nunca botou um espelhinho para ver como que é a sua anatomia. Seria importante as mulheres parar mesmo com esse tabu e se informar e ter uma melhor higiene, porque isso preveniria muita coisa e ajudaria no bem-estar das pessoas. Aliás, vamos aproveitar e lembrar como é composto o aparelho genital feminino. Então, a genitália feminina, ela tem diferentes partes, e o que muita mulher entende como vagina, na verdade, é a vulva. Então, a vulva é a parte externa da genitália feminina, que é constituída por pelos, por gordura, e tem uma parte intermediária, que seria um introito vulvar, que dá acesso à cavidade vaginal. Então, a vagina é toda aquela cavidade que vai da membrana inguinal até o colo do útero. É uma parte interna que a gente não vê. Só o ginecologista vê à medida em que coloca o espéculo para poder ter acesso a essa área. Então, quando falamos em higiene íntima, estamos falando da parte externa, que compreende monte púbico, elevação gordurosa revestida por pele, pelos, glândulas sebáceas e sudoríparas, grandes e pequenos lábios, clitóris, uretra, raiz das coxas, entrada da vagina, regiões perineal e perianal e ânus. A gente vê ainda mulheres jovens que não vão ao ginecologista, que têm vergonha, que têm medo, têm preconceito. E é mais um órgão, é mais uma parte. Como você falou, assim como você cuida dos ouvidos, você cuida dos dentes, cuida dos olhos, por que não cuidar do genital? Por que não ensinar os seus filhos a cuidar dessas partes? Fala, não, tem que limpar o ouvido, tem que escovar os dentes. E por que não tem que ensinar como lavar os genitais? É a mesma coisa, é mais um órgão. Então, vamos procurar esclarecer algumas das principais dúvidas que cercam o tema, a começar por compreendermos por que a higiene corporal é tão importante. Então, o nosso corpo produz habitualmente uma quantidade muito grande de células que estão mortas e que têm que serem eliminadas.
constantemente nós estamos produzindo células novas, e essas células que estão já degradadas, estão mortas, se elas não forem eliminadas, elas vão formar produtos de degradação que aumentam então a proliferação bacteriana e fúngica e pode trazer consequências. Então, elas têm a necessidade de serem eliminadas. Então, na nossa deglutição, nós eliminamos células mortas, na evacuação, na micção, são todas substâncias e células que têm que ser eliminadas, sem dúvida nenhuma. Existem no organismo humano milhões de bactérias e fungos que povoam determinadas localidades. Se elas estiverem em equilíbrio, estiver um ecossistema adequado, isso não é prejudicial, isso é normal, é aceitável. Só que em determinadas situações, se você favorecer, elas podem crescer para um número exagerado. Então, exemplo, se a área estiver muito úmida, se a área estiver com muito calor, se a área estiver com muito traumatismo, se a área tiver muitos detritos, resíduos, isso tudo favorece o crescimento dessas bactérias e aí passa a ser uma infecção. E é justamente na genitália onde as bactérias e fungos podem se proliferar com maior rapidez. Há um suco interlabial, que nós chamamos, que é um suco que fica entre pequenos lábios e grandes lábios. É uma região que pode acumular secreções, né, que são secreções naturais, mas que se não forem adequadamente cuidadas, elas se acumulam, né, e podem levar a processos infecciosos, processos alérgicos. Vale sabermos algumas das principais infecções e distúrbios que podem ocorrer nesta região. A infecção por fungo, que causa muita coceira, muito prurido na parte externa, deixa toda a área avermelhada e pode vir seguida de um corrimento branco leitoso, tipo um leite talhado. Pode também, por uma higiene anal mal feita, levar detritos para o interior da vagina e pode causar infecções vaginais. Infecções vaginais as mais diversas, né? Pelas mais diversas bactérias, podendo ser desde um corrimento esverdeado, um corrimento amarelado, com bastante odor que traz bastante insegurança a ela. E pode causar todo um processo inflamatório na região externa da vagina, que é chamada de vulva, assim como na região perianal. Causar, inclusive, ao ter um relacionamento sexual, dor na penetração, né? Então, são aspectos bastante importantes que a mulher deve ficar alerta quando ocorre. E quando isso acontecer, não fazer um autotratamento, não se automedicar, e sim ao seu médico, ao seu ginecologista, para ele olhar, fazer um diagnóstico correto, se for necessário exames, e fazer o tratamento mais pertinente a ela. Portanto, fique atenta a alguns sinais que podem servir de alerta e indicar a necessidade de buscar auxílio médico. Coceira, ardência, irritação, odor forte e ou ruim. Sim, a qualquer sinal que eu possa perceber, ou de uma infecção, ou de um possível sinal para uma infecção, ou um mau cheiro, ou algum corrimento, alguma coisa assim, eu já procuro o ginecologista para me informar. O ideal é cuidar para evitar que qualquer tipo de infecção se manifeste. Para isso, é importante conhecermos mais detalhes sobre os fatores de proteção e como manter esse sistema de defesa funcionando bem. A pele que recobre todo o nosso corpo é um órgão prioritário nesse processo de proteção à saúde. Veja bem, a pele é o nosso principal órgão, é o maior órgão que nós temos. Mede em média 2 metros, pesa cerca de 4 quilos. Sem a pele ninguém vive. A pele é que nos coloca em contato com o mundo exterior e hoje em dia são descritas várias funções para a pele, não somente a função de barreira, mas como defesa também para micro-organismos, manutenção do equilíbrio, prevenção da perda de água, tem funções imunológicas, funções metabólicas, etc. Então são várias funções e cada vez mais nós estamos aprendendo sobre essas funções da pele. Mas há funções diferentes dependendo da localização, há variações de colonização microbiana a depender da área. E o pH também muda. O pH normal da pele do nosso corpo é ácido, variando entre 4 e 5,5 de acordo com a região do organismo. Esse pH ácido funciona como uma